informações sobre o Alan que você quer, né? Sei que tinha uma galera aí ansiosa por esse vídeo. Eu prometi que eu ia gravar ele no sábado, trazendo todas as informações que eu consegui apurar. Eu queria saber de você o seguinte, deixa aqui nos comentários logo de cara, eu já te convoco fazendo essa pergunta. Qual o Alan que você tem a expectativa de chegar no Fluminense? É aquele moleque Tcheren lá de 2008, 2009, 2010? É o Alan que fez um grande sucesso na Europa e na China? Ou é o Alan de 2022? Você já viu como o Alan tá atualmente? Você sabe quantos anos ele tem? Quanto ele ganharia mais ou menos de salário? Ele chegaria de graça no Fluminense, mesmo estando liberado, sem clube? Pois é, são todas essas informações que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. Só que antes disso, galera, eu queria te convocar para a Semana do Fabricante de Milhas. Vocês sabem que eu fiz uma imersão, que eu estou fazendo uma imersão nesse mundo de milhas. Afinal de contas, viajar pela América do Sul e pelo Brasil pagando é praticamente impossível, é tudo muito caro, as viagens são muito caras. E quando eu conheci esse cara aqui, ó, o Rodrigo Góes, eu aprendi muito com ele, tá? Então eu resolvi convidá-lo para ele te ensinar tudo que ele me ensinou. Você tem noção que a gente faz isso aqui, ó? Eu também, todos os meses, ó, que a gente rasga dinheiro. Você sabia que milha é uma espécie de moeda? Você pode acumular milha pagando escola, plano de saúde, curso, água, luz, telefone, tudo que você compra na sua vida, no seu dia a dia, as contas fixas, você pode acumular milhas. E aí você acumulando essas milhas, você pode viajar de graça, conseguir adquirir passagens aéreas e reservas de hotéis de graça, ou transformar isso em dinheiro, galera. Vender essas milhas que você acumula e fazer uma renda extra. Eu conheci gente que está fazendo 3, 4, até 5 mil reais por mês só vendendo as milhas que acumula, pagando as suas contas mensais, aquelas contas fixas. Então, ó, é um convite, galera. É 100% gratuito. Vamos fazer essa imersão no dia 4, 5, 6 e 7? Clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva, que o Rodrigo Góes ele vai te ensinar absolutamente tudo que ele ensinou para mim. E eu te falo do fundo do coração. A minha vida mudou nesse sentido. Eu parei de rasgar dinheiro, tô acumulando milhas e eu posso escolher viajar ou fazer uma renda extra. Qual a opção que você vai fazer? A única opção que você não pode deixar de fazer é deixar de se inscrever clicando nesse link que está aqui na descrição. Tá legal? Não perde tempo, hein? Vamos lá, galera. Vou começar a falar sobre o Alan aqui direto e reto, tá? As informações que eu consegui apurar é o seguinte. Sim, o Fluminense procurou o Alan, tá? Eu lembro que o Mário falou lá atrás, quando a gente perguntava se tinha interesse no Alan, mesmo na época que estava chegando o Germancano e tudo mais. Eu acho que ele falou, inclusive, numa entrevista coletiva, que naquela época o Fluminense ele não poderia fazer uma proposta pelo Alan, porque o atleta tinha contrato ainda com o clube chinês. Quando começou aquele burburinho no início da temporada, no final do ano passado, início desse ano, para a contratação do Alan, muita gente se confundiu no início achando que ele estava livre no mercado. Ele não estava livre no mercado. E o Mário chegou a falar, eu não posso fazer proposta para um jogador que tem contrato com outro clube, né? Isso pode até caracterizar um assédio. E o clube chinês pode acionar o Fluminense na FIFA. Então, o dia que o Alan ficar livre e ele já demonstrou o interesse de voltar a jogar no Fluminense, a gente pode sentar e conversar. Pois é, essa sentada e conversada, ela já está acontecendo, tá? Eu não sei precisamente a ordem cronológica, se foi o Alan que procurou o Fluminense, se foi o Fluminense que procurou o Alan, mas no momento, as negociações estão naquela fase assim, bom, quanto é que você quer ganhar? Quais são os seus planos para a carreira? O Fluminense pode te pagar isso. Quanto tempo você quer de contrato? As conversas estão nesse nível, tá? Não tem nada acertado ainda. Outros clubes do Brasil já fizeram a proposta pelo Alan também, mas a prioridade dele é sim jogar no Fluminense. Duas coisas ficam martelando na minha cabeça de torcedor, tá? A primeira, será que o Alan realmente seria um reforço? O Alan é centroavante e eu vou mostrar os números dele aqui para vocês. Nós já temos ali o Germancano naquela posição, o William Bigode pode atuar por ali e até o meio do ano temos o Fred. Eu acho que com essa desclassificação precoce na Libertadores, o Fred não deve estender o seu contrato até o final do ano. É opinião, não é informação, tá? Então a gente só tem o Cano ali. O John Kennedy está machucado, só deve voltar no segundo semestre. Vai ter a volta aí do Samuel Granada, tá fazendo um bom campeonato carioca no Nova Iguaçu.
mas são jogadores sem experiência ainda, né? O Alan ele tem 32 anos de idade e ele poderia chegar realmente para dar uma, como é que eu posso dizer, dar um peso maior ao nosso ataque. Mas ele brigaria por vaga com o Germancano de titular? Chegaria para ser reserva? Valeria a pena a chegada de um jogador como o Alan? E eu acredito, tá? Eu não consegui descobrir os valores certinho não, galera, mas ele ganharia na faixa entre 400 e 500 mil reais. Valeria a pena trazer o Alan aos 32 anos de idade, mais um jogador acima dos 30 anos de idade, ganhando nessa faixa de salário, para ficar no banco de reservas? Outra coisa que me incomoda bastante, o Fluminense não está com salários atrasados? A gente não está precisando vender o Luiz Henrique para poder cumprir as suas obrigações? Bom, o que eu ouvi é o seguinte, uma coisa são as dívidas, que o Fluminense tem data fixa para pagar. Outra coisa é o fluxo de caixa. Como o Fluminense não está tendo mais penhora nas suas contas, ele tem o fluxo de caixa para poder fazer essas contratações e pagar o salário do Alan. Mas eu me pergunto novamente, mas o salário dos atletas não está atrasado? Será que seria bem recebido no elenco a contratação, a chegada de mais um jogador, sendo que eles não receberam o mês de fevereiro? Porque o mês de fevereiro vence no dia 10 de março, né? Eu gravo esse vídeo dia 26 de março. Daqui a 14 dias, o Fluminense vai completar 2 meses de salário atrasado. Será que isso cairia bem no elenco? Uma outra pergunta que eu ouvi de alguns torcedores, repito, essa notícia já está circulando na mídia, talvez eu esteja sendo o último a gravar sobre o assunto de todos os canais, mas eu preferi apurar, pegar informações mais precisas, por isso que eu estou gravando esse vídeo somente hoje. Algumas pessoas me falaram assim, poxa, André, será que o anúncio, né, desse interesse no Alan não seria uma cortina de fumaça para essa crise que o Fluminense está passando? Parei para pensar, não bota a mão no fogo por ninguém, pode até ser que seja, sim, uma cortina de fumaça para dar uma abafada na raiva da torcida, nos ânimos exaltados, mas por outro lado eu fico me perguntando, mas não foi o Fluminense que anunciou, né? Não foi o clube que está anunciando o suposto interesse no Alan. A notícia vazou na mídia e aí todo mundo começou a gravar, todo mundo começou a comentar. Pode ser que a notícia tenha sido vazada internamente de propósito? Pode também, é o que eu estou falando para vocês. Tudo é possível. Mas que essa conversa existe, essa conversa, o interesse é mútuo, o Alan tem interesse de jogar no Fluminense, o Fluminense tem o interesse de repatriar o Alan. Por que o negócio ainda está embrionário? Por causa de valores de salário. Volto a dizer, o Alan é um jogador caro, tá? Por mais que talvez algumas pessoas não tenham noção disso. É um jogador de muito sucesso lá na Ásia, e eu vou mostrar os números para vocês aqui. É jogador de seleção, é da seleção da China, mas é de seleção, tá? E não viria para o Fluminense com um salário baixinho. Aquele jogador que chegaria com salário irrisório. Não é o caso dele. Não é o caso dele, tá? Será que a nossa folha comportaria mais o jogador ou será que alguém teria que sair? Então, assim, as conversas são embrionárias, mas o interesse realmente existe. O Fluminense não vai anunciar o Alan. Mesmo que a negociação seja acertada, o contrato assinado, o Fluminense não vai anunciar o Alan enquanto não regularizar todas as suas pendências financeiras, tá? Enquanto não pagar essas dívidas a curto prazo, enquanto não colocar os salários em dia. Porque você imagina, tem um monte de criador ali só cercando o Fluminense para querer receber seu dinheiro. Aí o Fluminense vai e anuncia a contratação de um jogador vindo da Ásia, seleção chinesa, alto sucesso lá fora. Como é que os criadores receberiam essa notícia? Então esquece. O Fluminense não vai anunciar o Alan enquanto não quitar essas dívidas de curto prazo e principalmente os salários dos atletas e funcionários, tá legal? Então eu vou colocar para vocês aqui agora, galera, alguns números do Alan, só para a gente relembrar, eu já mostrei isso aqui uma vez em outro vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é o Transfer Market traz números bem legais. Só para te relembrar aqui, o Alan jogou no Fluminense, ele jogou a Série A em 2008, 2009 e 2010, tá? Ele marcou aí 5,49, 2,11, 12 gols, tá? Atuando com a camisa do Fluminense, deu 3 assistências, 12 gols, disputou a Libertadores de 2008, fez um jogo pela Libertadores de 2008, disputou 13 jogos da Série A em 2008 também. Aquela Copa Sul-Americana de 2009, ele fez 10 jogos, marcando 2 gols e 1 assistência. Disputou 23 jogos da Série A em 2009,
participou daquela arrancada, marcando 5 gols, dando uma assistência. E em 2010, ele disputou 10 jogos, marcando 4 gols e uma assistência. Mas os números do Alan, eles são mais impressionantes mesmo no Red Bull, né, Salzburgo, que é onde ele atuou aí em 129 jogos, marcando 93 gols e dando 36 assistências. Esses números realmente são impressionantes, tá? No Guinha-Azul, ele fez 113 jogos, marcando 61 gols e dando 32 assistências. No Fluminense, ele disputou 57 jogos, marcando 12 gols e dando 3 assistências, tá? Disputou no Tim Rajin, não sei falar muito bem o nome desse time, 27 jogos, 9 gols e 3 assistências. E no Beijing, no outro clube lá da China, ele fez 22 jogos, marcando 11 gols. Ou seja, uma média aí de 1 gol a cada 2 jogos, tá? Os números do Alan como centroavante realmente são muito impressionantes. Ele tem 158 jogos como centroavante e marcou 115 gols e deu 50 assistências. Como ponta esquerda, que é a segunda posição que ele mais atuou, ele fez 49 jogos, tendo marcado aí 24 gols e dado 14 assistências como ponta esquerda. Como ponta direita, André, será que ele poderia chegar para suprir aí a saída do Luiz Henrique? Não acredito, não seria a principal função do Alan não, tá? Ele fez apenas 14 jogos como ponta direita, tendo marcado aí 6 gols e dado 5 assistências. Ele chegou a atuar 2 vezes também como segundo atacante, 2 vezes como um meia ofensivo e 1 vez como meia esquerda, tá? Então, assim, esses são os números do Alan da carreira, muitos títulos, ou seja, uma carreira de muito sucesso lá na China, principalmente, na Europa também, mas na China, tá? É jogador da seleção chinesa e eu assisti, consegui ver melhores momentos, clipes e ter acesso aos números do Alan em 2 jogos pela seleção chinesa nesse ano de 2022. Vou falar uma coisa para vocês, o Alan tá muito mal, pelo menos nesses 2 jogos atuando pela seleção chinesa, foi muito mal, não ficou até o final da partida, foi substituído, errando praticamente todas as jogadas, não deu gol, não deu assistência. Então, assim, a gente está muito no início ainda no ano de 2022, mas os 2 jogos que eu consegui, não o jogo inteiro, né? Melhores momentos, clipes e a estatística do Alan nesses 2 jogos, ele foi muito mal. Então, caso ele chegue no Fluminense, fique ciente que ele vai chegar sem ritmo de jogo e vai chegar, digamos assim, em baixa, tá? Terá que recuperar ali durante os jogos, durante a temporada. E, ao meu ver, caso ele vem para ser um reserva imediato do Germancano. Mas o que você acha? Você quer muito o Alan no Fluminense? Você está empolgado com essa contratação? Você acha que vale a pena, com todos os problemas financeiros que a gente tem, trazer um jogador que não vai resolver os nossos problemas, é um jogador que vai ficar no banco de reservas pro Germancano? E aí? Quero saber a tua opinião aqui nesse vídeo, tá? E galera, pelo amor de Deus, Semana do Fabricante Milhas. São 4 dias de curso totalmente gratuito para você aprender, se você não quiser viajar, a ter uma renda extra. Não perde a oportunidade. Clica no link que tá aqui, se inscreva e aprenda. Aprenda a não rasgar mais dinheiro, não fazer isso, ó. Porque a gente faz isso aqui todos os meses e não faz a mínima ideia de como tá jogando dinheiro fora. Vamos resolver isso? É de graça. Clica no link que tá aqui na descrição. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores.